Olá pessoal, eu sou a professora Roseli e dando continuidade aos exercícios de álgebra linear, hoje eu vou resolver um exercício de núcleo e imagem, outro, mas é um pouquinho diferente do que nós já fizemos. Ele é um pouquinho mais abstrato, mas sem problema, eu acho que vocês vão conseguir entender. Caso não consigam, me mandem mensagem, tá? Então, como que é? Esse exercício, ele trabalha com domínio no P3, contradomínio no P3, ou seja, o operador. Eu tenho aqui, deixa eu tirar alguns detalhes aqui, uma lei de formação que define o conjunto imagem, o domínio dessa forma. Então, é um exercício meio longo, né? Então, 3 itens. Então, primeira etapa, né? Deixa eu só ver se eu destacar aqui fica compreensível para vocês. Vê aí. Primeira pergunta é determinar uma. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu destacar aqui. Gosto de coisa colorida. Não sei se vai ficar. É porque são 3 perguntas, ó. Determinar uma base do núcleo. Vamos lá? Eu vou fazer esse primeiro item amarrando já com a pergunta B. Qual é a pergunta B? Será que esse vetor, depois que eu encontrar uma base do núcleo, pertence a esse núcleo? Então, eu copiei exatamente como estava no nosso livro para vocês entenderem melhor. Já, deixa eu pegar aqui uma cor melhorzinha, não sei, cores de menina. Agora, ainda que tem que encontrar também uma base da imagem. E aí, na pergunta C, é dado um vetor. Será que esse vetor pertence à imagem? Tá? Então, vamos lá. Resolvendo o exercício, o primeiro, né, o item A, então, o A aqui, junto com o B, tá bom? O A e o B. Vamos lá. Qual a condição que eu tenho para encontrar o núcleo? Nós já fizemos outros exercícios. O núcleo de uma transformação, de um operador linear, é aquele vetor do domínio cuja imagem é zero, o vetor nulo do contradomínio. Tá certo? Então, o procedimento sempre é pegar a imagem, apesar de eu estar encontrando um vetor lá no domínio, eu pego a lei de formação aqui, que é A menos B, vamos lá, vou fazer aqui porque talvez não caiba o exercício, é A menos B, que multiplica x ao cubo, mais C menos D, que multiplica x, que tem que ser igual a zero. Coube, ok? Daqui o que eu tenho? Zero, que zero é esse, se eu estou no P3? Tá? Você não precisa pôr, mas tem que estar na sua cabeça. É o 0x ao cubo mais 0x quadrado, mas nesse caso basta 0x. Porque, ó, perceba que a imagem só tem x cubo e x. Isso vai ser importante. E aí, finaliza rápido, A menos B tem que ser igual a zero. Consequentemente, o A tem que ser igual a B. Essa é uma informação. E o C menos D também tem que ser igual a zero. Ou seja, C tem que ser igual a D. Tá certo? Essas são as duas condições para que o vetor pertença a esse núcleo. Então, se essas são as duas condições, a gente já vai lá no item B. Perceba que a pergunta do item B e a condição que a gente encontrou aqui já dá imediata a resposta. A resposta é não. Por que não? Então, só copia novamente o item, o vetor U, é x ao cubo mais x quadrado mais x menos 1. O que nós sabemos, sempre confrontando com a lei de formação de P3, o A, o B são coeficientes de quem? Do x cubo e x quadrado.
tem que ser igual. São iguais? São iguais, né? Aqui eu tenho que, se quiser detalhar, né? Como 1 igual a 1, ou seja, o A e o B. Mas, qual é o coeficiente do C e do D? 1 é diferente de menos 1. Então, qual é a nossa conclusão? Então, U não pertence ao núcleo dessa transformação. Beleza? Mas, terminando o item A aqui, ele pediu uma base. Então, o que nós deveríamos já ter deixado, sempre é bom você não, para não se perder, é sempre falar como seria essa base, né? Então, para eu encontrar a base, vou fazer aqui mesmo para não atrapalhar lá embaixo, que a gente ainda vai fazer os outros dois. Eu voltaria aqui no A igual a B, C igual a D, volta agora no núcleo. O que é o núcleo? Eu tenho AX cubo mais BX quadrado mais CX mais D. Como nós já fizemos outras vezes, substitui, eu escolho se A igual a B, vou deixar em função de A. AX cubo mais AX quadrado mais CX. O D é igual a C, então eu deixo em função de C. Tá? Aqui sai naturalmente a imagem. Quer ver? Eu vou destacar. Eu tenho o A em evidência, quem que eu tenho? X ao cubo mais x quadrado. Eu tenho o C em evidência, o mínimo de incógnitas, x mais 1. Esses dois, né, vetores que eu tenho aqui é que constituem uma base, ó, uma base. Por quê? Porque A, B, C, D são constantes reais, né? Então, vão variando, né? Então, uma possível base, deixa destacado, uma base para esse núcleo. Perceba que nunca pergunta a base, é uma base, tá? Uma base é x ao cubo mais x quadrado e x mais 1. Simples assim, tá? Ok? Continuando a resolução, né? Ainda no item A, tá? No item A eu também tenho como pergunta qual é a imagem, né? Qual é a imagem? Nesse caso, pessoal, é muito tranquilo, você nem precisa fazer cálculo nenhum. É só observar a lei de formação. Tá um pouquinho rebuscada aqui, mas olha, qual é a lei de formação? A menos B, x cubo mais C menos dx. Então, a imagem eu só tenho como lei de formação, ó, só vou colocar aqui embaixo todos os elementos do P3 que eu coloque aqui na lei de formação vão conduzir a uma imagem que não tem x quadrado, que não tem termo independente. Então, neste caso, a base da imagem você não precisa sofrer fazendo escalonamentos, enfim, esse exercício muitas pessoas pedem. É só você verificar o que eu tenho nessa imagem. X ao cubo. O que mais? X. Essa é uma base da imagem. Só. Tá? Não tá pedindo, mas eu vou fazer referência a uma provinha real. Lembra do teorema da dimensão do núcleo e da imagem? Qual a dimensão desse núcleo aqui? Não pediu, mas a dimensão é 2, porque eu tenho 2 vetores. Qual a dimensão da imagem aqui? 2 vetores. Somos 2, dá 4. Qual é o universo que eu tô? P3. Qual a dimensão do P3? 4. 1, 2, 3, 4. Tá entendendo?
Então, sempre vai dar certo, é uma forma de você até verificar, né, se está indo pelo caminho certo. E só finalizando o item C é imediato, né, olha, o vetor, olha o vetor que a gente tem. O vetor V, obviamente, pertencente à imagem, né, eu quero saber, obviamente pertencente não, eu quero verificar se ele pertence à imagem. E, obviamente, ele não pertence, né? Por quê? Porque ele tem 3x². Na lei de formação da imagem, está dizendo que uma base da imagem tem que ter x ao cubo, ou x, ou os dois. Nenhum vetor que tenha x² e x pertence à imagem. Então, logo, né? V não pertence à imagem dessa transformação. Eu sei que esse exercício é um pouquinho diferente dos que nós temos feito, sobretudo em relação ao RN, né? As respostas estão aqui, B e C, e a resposta do A, essas duas. Eu sei que eles são diferentes, mas se você observar com cuidado, vai ver que tem relação com as definições, com as proposições de núcleo e imagem, tá certo? É isso, tá? Até o próximo vídeo, a gente continua.